Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o aniversário da primeira capital do Brasil, Salvador. E também é o aniversário da nossa querida TVE. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E hoje o nosso papo é empreendedorismo e o tema vai ser língua estrangeira no mercado de trabalho. Estudos apontam a importância da segunda língua na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas ela realmente contribui? Nossas convidadas de hoje são Ana Paula Speer-Brum, professora de alemão, e Vera Mello, professora de francês, ambas da escola Célia Idiomas. Boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Boa noite, João. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, representando a Célia. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, então, Obrigada. Ana Paula e Vera. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou um comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que as nossas convidadas vão responder aqui no programa. Fiquem aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o papo de empreendedorismo. Então aproveita e já participa do nosso programa enviando a tua mensagem através do nosso WhatsApp. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e nos canais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Bom, vamos começar com a primeira pergunta da noite, né? Então, quais são os principais benefícios de aprender uma língua? Bom, o aprendizado de uma língua estrangeira é muito importante porque ela abre portas, né? A pessoa que aprende uma língua estrangeira, além dela desenvolver mais a parte cognitiva, ela vai ter muito mais chances no campo de trabalho, para seu desenvolvimento profissional, no sentido de aprender uma cultura nova, visitar esse país, intercâmbios, estudos. Então, nós temos um vasto leque, né, de oportunidades que uma língua estrangeira, o aprendizado dela pode oferecer. Aprender uma língua estrangeira é um grande desafio, né? Então, aquela pessoa que procura uma vaga no mercado de trabalho, ela já demonstra uma grande qualidade que é investir num novo aprendizado. O aprendizado é uma coisa que nos move e nos motiva. Com certeza. Eu quero aproveitar, já que falamos sobre a importância para o mercado de trabalho, também trazer essa pergunta para vocês em relação ao turismo. Porque, afinal de contas, as viagens normalmente são marcadas com bastante antecedência. Mas, no caso, uma viagem antecipada de 2, 3 meses antes, como que funciona o aprendizado?
Então, a gente começa a ensinar uma língua estrangeira para o turismo focado em algumas fórmulas, em alguma rotina do turista, né? Nós vamos nos preocupar como é que ele vai sair do aeroporto, qual é e isso não é só a questão de saber que palavras usar, mas quando se fala em fórmula, a gente pensa também que a gente vai ter que conhecer um pouquinho quem é esse viajante, se ele vai pegar o transporte público, se ele vai... que tipo de comida ele pode ou não pode comer. Todas essas conversas são trabalhadas, né, nos nossos cursos da escola para conhecer um pouquinho que viajante é esse e como é que ele quer montar a viagem dele. Aprender a saber pedir comida é importante, né, para não passar fome, né? Nós trabalhamos vivências diárias, né? O que a pessoa vai, de fato, fazer nesse país, né? Em suma, é todo o dia a dia da pessoa, né? Claro que, além disso, a pessoa, primeiramente, vai pensar nas situações de maior necessidade, né? Como se informar, como pedir algo para se alimentar, mas claro que por trás disso aí, uma pessoa que programa uma viagem, ela também tem o interesse em se aprofundar mais sobre a cultura, sobre os lugares que gostaria de viajar. Então, tudo isso, tu dominando a língua, com certeza é muito mais fácil. Tu não fica presa só a um guia turístico, por exemplo, né? E hoje em dia, falando até em questões financeiras, né? A pessoa consegue fazer muitas vezes uma viagem bem mais barata se ela não precisa, né, ter que contratar todo esse serviço extra quando a gente não fala um idioma, né? É um sinônimo de liberdade. Exatamente. E é uma despesa em euro, né? Com certeza. É euro, né, Jô? Bom, e a gente já falou um pouquinho do mercado de trabalho, mas qual o peso de ter um segundo idioma no currículo? Um segundo idioma abre portas, né? Nós estamos falando hoje em dia de mercado de trabalho, de desenvolvimento. A pessoa dominando um idioma, com a globalização, tu tem muitas chances, né, de levar o teu objeto de venda, de comercialização a outros países, né? A comunicação, as transações econômicas, né? Tudo se torna mais fácil e é primordial que a pessoa domine uma língua estrangeira. Claro que o inglês é uma língua que é fundamental, né, nessa parte de indústria, de comércio, mas hoje em dia, né, com o estreitamento da parte econômica, né, a gente sempre acha muito interessante ter o domínio de uma outra língua. Por exemplo, mandarim, né? O nosso governo, a gente tem relações com vários outros países, né? Então, o alemão, o espanhol, isso tudo vem a enriquecer. Esses dias eu estava comentando antes que um conhecido meu, ele trabalhava numa empresa francesa. E ele começou a estudar francês para poder se colocar à disposição de receber uma promoção, né? Porque como a empresa era francesa, tinha reuniões em francês e até mesmo a necessidade de viajar para a França, ele tinha que ter o conhecimento do francês. Sim, o francês é uma cultura, né, que valoriza bastante a manutenção da sua língua, mesmo em outras, né, quando a pessoa vem de um outro país e acha que vai resolver as coisas todas falando inglês. Realmente, na França, existe uma maior exigência para que a língua se mantenha como uma preservação da cultura. E realmente, assim, veio a calhar sobre o que eu ia te perguntar, principalmente para ti, Vera, né? Já que tem essa questão da manutenção da língua. Como que vocês, professoras, fazem com toda essa globalização, gírias, né, que surgem no dia a dia? Como vocês fazem para se aperfeiçoar
para poder trazer isso para os alunos? Então, nós na CELI, nós trabalhamos com uma metodologia que se atualiza no máximo de 5 a 5 anos. Então, nós temos o método, a gente trabalha com um método de sala de aula e num período de 3 a 5 anos a gente reformula, a gente troca o livro para que esse conteúdo das palavras novas, né, se atualize na medida que a língua vai evoluindo. E para ti, Vera, no alemão também tem essa manutenção assim corriqueira? A Ana? Ana, Sim. perdão. Sim, no alemão, o que nós costumamos trabalhar com os alunos e aconselhá-los? Essa questão de expressões, de gírias, a gente adquire muito isso assistindo programas, séries, filmes. Hoje em dia está muito na moda os podcasts, né? Onde a pessoa são muito atuais, né? E a pessoa pode estar fazendo alguma determinada atividade, como, sei lá, está dirigindo e está ouvindo, né? Então, essas modernidades trazem uma base melhor, né, para o aluno. A gente tem mais condições de mostrar para o aluno essas expressões, essas gírias, né, coisas que são muito atuais. Ana, nós estávamos conversando um pouco antes do programa, né, sobre essa questão que também tem um país como a Alemanha, tem dialetos do norte, tem dialetos do sul. Exatamente. Como a importância de saber essas expressões para quem está chegando na Alemanha? Isso é uma importância, isso, né? A Alemanha, de fato, tem muitos dialetos, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitos dialetos que vieram da Alemanha e que se fala lá também. Na real, isso é uma preocupação que muitas pessoas têm. Eu vou para o sul da Alemanha, por exemplo, né? A região da Bavária, eles têm um dialeto próprio. Eu não vou conseguir me comunicar lá. O que nós não podemos perder em vista é que a língua padrão é o Hochdeutsch, né? E quando o país fala aquele idioma, essa língua é falada por todo o país. Então, esses dialetos que as pessoas em algum momento podem falar e eu vir a não entender, é simplesmente um hábito deles, né? Do povo, daquela comunidade. E a gente pode falar, então, tranquilamente, o alemão padrão, que é o que é ensinado, né, em todo o país. Eu poderia, não sei se, Sim, pode. não gostaria de interromper a Ana, mas eu gostaria de contribuir em relação ao francês. Também nós temos o francês falado na França, né? Então, as nossas aulas trabalham o francês. A gente vai conseguir se comunicar na Suíça, na Bélgica, mas a pessoa que for para o Quebec é uma província, um pedaço é uma região no Canadá em que se fala francês, e esse francês, ele se instalou. O povo francês que se instalou no Quebec, ele se instalou em 1600 nessa região. Então, a partir desse ano, eles começaram a evoluir como língua de uma maneira diferenciada do francês da França. Então, pode acontecer hoje que um francês não entenda o que um quebecois está falando e um quebecois não entenda o que o francês está falando porque elas evoluíram de uma maneira distinta. Realmente é muito interessante. E Vera e Ana, quanto mais línguas nós conhecemos, é mais fácil de aprender outras? Com certeza. Quanto mais línguas nós pudermos aprender, nós teremos mais facilidade, né, de aceitação, de compreensão desse idioma. Por quê? Porque quanto mais línguas estrangeiras a gente aprende, a gente trabalha bastante a parte cognitiva. O cérebro funciona com uma velocidade maior. Então, as pessoas se tornam até mais proativas, elas conseguem fazer mais atividades ao mesmo tempo. Isso que eu estou falando é comprovado, né, por pesquisas feitas nos Estados Unidos, onde eles analisaram, né, essas pessoas que falam mais de um idioma. Inclusive, eu brinco com os meus alunos, eu costumo dizer que quem faz o alemão não é visitado tão rapidamente pelo senhor Alzheimer, né?
porque a gente trabalha muito o cérebro, e principalmente em pessoas idosas, a gente percebe que quem estuda um idioma consegue, assim, ter essa destreza mental, né, mais evoluída do que uma pessoa que, às vezes, não faz um idioma, né? Então, para o nosso pessoal de casa, né? Então, quais são os países que falam francês e falam alemão? Sei que a Vera já falou do Quebec, né? Tem mais algum país que... Sim, então, o norte da África, né? O Marrocos, a Tunísia e o Congo são países em que a língua francesa é falada. Também temos na Suíça, na Bélgica. Tem bastante território aí para trilhar. E no alemão? O alemão ele é falado na Áustria, na Suíça, no Principado de Liechtenstein, em Luxemburgo e também na Bélgica. Mas existem alguns países, por exemplo, uma coisa que é bem interessante, até muitas pessoas não sabem, o norte da Itália se fala também alemão. Né? Então, existe uma cidade que se fala alemão e se fala italiano. Né? Isso tem muito a ver com, né, antigamente, os países pertenciam, a Alemanha e a França sempre em guerra, né, Vera? E então, cidades que falam o francês, né, antigamente pertenciam à Alemanha, à Áustria, e falavam alemão também. Eu tenho uma curiosidade, meninas. O alemão e o francês que a gente aprende aqui com os imigrantes, conseguimos usar lá fora? Algumas coisas, sim. Eu diria que quem já tem assim, uma experiência do dialeto do alemão, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, ele vai ter uma certa facilidade para aprender o alemão Hochdeutsch, né, que é o alemão padrão. E claro que isso também é um incentivo, né, para que a pessoa vá, ela vai ter mais condições de perceber melhor a pronúncia das palavras, né, a fonética da língua. Então é interessante, ajuda. Em relação ao francês, a gente não pode considerar muito, digamos, não existe uma colonização francesa aqui, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, eu vou aprender num curso, vou fazer a CELI, vou aprender francês na CELI, será que o meu francês vai ser compreendido lá, né? Com certeza, sim. Obviamente, um francês falado em sala de aula, muitas vezes ele fica um pouco engessado, a gente fica fazendo um pouco de repente, não é muito o falado com a rapidez que é falado na rua, mas é um francês padrão e com a prática, com certeza, a gente vai pegando no tranco, né? E vai ficando fluente rapidamente, com a oportunidade. O importante, na verdade, é se comunicar, né? Não ter medo, né? Quem tem medo de pronunciar a primeira palavra vai enfrentar bastante problemas. A gente tem que tentar se soltar, né? E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. É como é um processo. Vai pegar no tranco, engata a segunda e vai, então, exatamente. Né? E a questão de uma segunda língua, né? É também muito importante a gente entrar no aprendizado de uma segunda língua, porque a gente acostuma também com as frustrações, né? A gente errar, é comum errar, a gente tem que treinar bastante, a gente vai ter, numa aula, a gente vai conhecer o vocabulário, mas é durante um semestre que a gente desenvolve a nossa capacidade de expressão. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, de 30 segundos, e já voltamos para falar mais sobre a segunda língua. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Aqui no Papo Certo nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80. Bom, uma primeira pergunta do segundo bloco, né? Qual o percentual da população brasileira que é fluente em um segundo idioma? Então, a população de 3% é fluente no segundo idioma, né? Então, digamos que para o mercado de trabalho, uma pessoa fluente, ela é realmente um funcionário de peso, né? Tem um grande diferencial. Até É um número pequeno, só 3%. 3%. Na Fortes RH, a gente faz alguns processos seletivos para empresas estrangeiras e eles solicitam, né, que o candidato tenha a fluência numa língua, né, geralmente em inglês, e é uma dificuldade muito grande. E quando encontra esse profissional, a remuneração já é bem atraente, né? Tem um cliente agora que está prospectando engenheiros da área de aviação e o salário parte de R$30 mil. Complementando isso que tu estás falando, João, existe uma pesquisa também feita que diz que a pessoa que tem uma segunda língua, né, o percentual é de 70% a mais de salário, né, de recebimento em relação a uma pessoa que não tenha um segundo idioma. Então, para o mercado de trabalho, isso é muito importante, né? É uma boa diferença. E em relação, tem alguma idade mínima que vocês indicam para alguém começar a estudar uma segunda língua? Não existe uma idade. O que a gente consegue observar é que quanto mais cedo uma criança, por exemplo, for exposta ao aprendizado de um idioma, mais facilidade ela vai ter, né? Talvez ali de início seja apenas uma sensibilização do idioma, mas com o passar do tempo, à medida que a criança vai crescendo, ela vai ter possibilidades, né, de aprofundar um pouco mais, e aquele pouquinho a que ela foi exposta já desde pequenininha, aquilo ali traz muitos benefícios, né? A gente costuma dizer que quando uma criança começa a aprender um idioma desde bem cedo, ela é como uma esponjinha, né? Ela consegue captar tudo e isso fica guardado, né, para ser usado depois. Eu vejo muito assim os professores de séries iniciais, ou de jardim, fazem muitas atividades lúdicas, né? Sim, brincadeiras, sim, músicas, né? exatamente. Que ajudam bastante. A vivência das crianças numa língua estrangeira é como um brinquedo, né? É um código, assim como a gente, quando criança, falava através de códigos inventados nas brincadeiras. Para as crianças, a língua estrangeira é um simples código. Então, se ela está brincando, se ela está se divertindo, ela está assimilando conhecimento. Eu gostaria de perguntar para vocês, claro que é uma pergunta muito ampla, mas número mínimo de aulas ou quantidade de aulas ou de tempo para um aprendizado fluente? Fluente. Bom, eu costumo dizer que para a gente ser fluente, a gente precisa ter gosto, né? Quem aprende uma língua, normalmente, a partir de uma primeira aula em que teve a ocasião de interagir, de participar, se apaixona por esse aprendizado. Então, um aluno, ele faz uma parceria, né, com os colegas, com o professor, com aquele ambiente da sala de aula, e ele vai não só se interessar em estudar a língua no dia da aula, no horário da aula, mas ele vai maratonar o ensino, o aprendizado de línguas estrangeiras, né? Um aluno que tem um curso que ele achou interessante, ele não vai ficar esperando a semana que vem para aprender mais um pouquinho. Hoje, com a tecnologia, é sem limites, né? A gente pode muito rapidamente atingir essa fluência e não ficar só esperando pelo professor. Muito bem.
E durante a pandemia, né, o formato online foi muito utilizado, foi alternativa, né? E agora, em quais casos hoje que a CELI aplica esse método do ensino online? Bom, o ensino online na CELI, ele foi adaptado naquele período de pandemia, né? Nós, assim, em tempo recorde, tipo, em uma semana, nós passamos a escola, que era toda presencial, para o online. Só que o online veio e foi uma tendência que tem ficado, porque o ensino online, ele te poupa, né, muito tempo. A pessoa pode ter a possibilidade de aprender um idioma da sua própria casa, do seu trabalho, né? E as aulas na CELI online são todas ao vivo. Então, o aluno não perde absolutamente nada, né? Ele está interagindo com o professor ali ao vivo. Então, hoje em dia, nós temos um grande número de aulas online na CELI. Eu diria que a gente está mais ou menos 50% online, 50% presencial. Bom que o aluno não perde aula, eu acho um método bem interessante, bem realmente. Interessante. Observamos também que o aprendizado é bastante eficaz online. Então, digamos que tem pessoas que se adaptam melhor ao online, também em função dessa questão de locomoção, e outras pessoas que querem vir para a escola para uma experiência mais interativa, com colegas, né? Claro. Sair um pouco da sua casa também, e os dois jeitos estão funcionando muito bem. Nós temos mais uns 2 ou 3 minutinhos de programa, então eu vou ler aqui a interação da nossa audiência. O telefone final 8551 perguntou onde fica a CELI e como proceder para fazer uma matrícula na escola. A CELI, então, fica em Porto Alegre, na rua Miguel Tostes, 998, em frente ao Hospital de Clínicas. Miguel Tostes, esquina com a Protásio Alves. É bem facinho. Uhum. Bem facinho. Com o método online, pessoas do Brasil inteiro do mundo pode Com fazer. certeza. Com certeza. Eu tenho alunos que eu dou aula diretamente de Berlim. Eu dou Eles aula da estão França lá. também, É. de Paris. Aproveitando a última perguntinha, quais são as línguas, então, quais os cursos que a CELI oferece? A CELI oferece inglês, francês, espanhol e alemão. E agora estamos com uma novidade. Em breve, mandarim. Uma novidade e tanto, né? É. Realmente. E nosso site, né? Através do nosso site, tem informações sobre a matrícula. É só entrar no site e tem os nossos telefones ali. E estão todos convidados a nos visitarem também. É possível se matricular para esse semestre ainda? Sim, nós estamos com matrículas ainda até a segunda quinzena de abril. Realmente muito interessante. Gostei muito dos formatos e os métodos de vocês de ensino, viu? As perguntas que chegaram e não foram respondidas serão, então, logo após o programa. Ana Paula e Vera, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Posso pedir para vocês se despedirem, uma em alemão e a outra em francês? Sim. Auf Wiedersehen. Au revoir e à bientôt. Então, quero agradecer você de casa e também lembrar que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, nós voltamos amanhã às 20 horas com Papo de Saúde, transmitido ao vivo aqui pela Ubra TV nos canais fechados de YouTube e Facebook. Estará conosco a doutora Fernanda Stassen e falaremos sobre fibromialgia. E você também é nosso convidado. Esperamos a todos.